Oi, quarto ano! Olha só o que eu trouxe para vocês. Que maravilha, hein? Esse aqui está representando o universo e o sistema solar, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, eu trouxe esse painel gigante para que nós possamos montar durante a nossa aula com os principais conceitos que tem no nosso livro sobre o universo e o sistema solar. Para começar, quando a gente olha para o céu à noite, o que a gente vê? A gente vê um monte de pontos luminosos. Aí a gente pensa, será que no céu só tem estrelas? Mas não é não. No céu existem outros corpos celestes. Tem cometas, asteroides, meteoros, planetas, meteoritos e outras coisas. E nós vamos conhecer na nossa aula a diferença entre eles. A principal diferença entre eles é na relação em quem tem corpos que emitem luz e tem corpos que não emitem luz. Então, os corpos luminosos são aqueles que emitem luz. E depois nós vamos conhecer cada um deles. Então, nós temos os corpos luminosos, que são aqueles que emitem luz. E temos os corpos iluminados, que são aqueles que não emitem luz própria. Então, os corpos celestes que existem no universo, eles são classificados em dois tipos, corpos luminosos e corpos iluminados. Corpos iluminosos, como o próprio conceito já fala, são aqueles que emitem luz própria. Então, no universo, nós temos apenas um corpo luminoso que emite luz própria, que são as estrelas. Na Terra, nós temos uma lâmpada acesa, nós temos uma vela, mas no universo, nós só temos as estrelas, certo? Então, as estrelas, elas são bolas de gás muito quente e elas são consideradas os únicos corpos luminosos no céu. São os únicos corpos luminosos no céu. Ah, mas vocês vão me perguntar, mas tia Silene, como é que nasce uma estrela? Porque uma estrela, ela nasce, ela vive e ela morre. Aí eu vou deixar para você pesquisar. Afinal de contas, você tem que atender a sua curiosidade, né? A gente não pode deixar tudo prontinho para vocês. Então, as estrelas, elas nascem, vivem e morrem. E outra característica delas é a cor. Elas são classificadas de acordo com a cor. Então, os astrônomos, eles utilizam a cor das estrelas para determinar a idade que elas têm e quanto tempo elas ainda vão viver. Então, elas começam azuis, que são as mais jovens, certo? São as mais quentes, as que conseguem produzir mais energia, as que liberam mais calor, mais energia. Depois, elas vão perdendo esse calor e vão mudando de cor. Então, elas vão ficando brancas, amarelas, laranjas e vermelhas. Isso, brancas, amarelas, ó, azuis, brancas, amarelas, laranjas e vermelhas. Elas vão perdendo a sua intensidade de calor. Quando elas chegam vermelha, vai ser o período em que elas vão deixar de brilhar, elas vão deixar de emitir luz, elas vão morrer. Aí, nós temos no nosso universo, olha que desenho lindo, ele tem a forma de quê? Ele tem a forma de um espiral, igual aquela hélice de helicóptero. Muito bem, esse espiral que a tia Silene colocou aqui, ele está representando a nossa galáxia, a galáxia onde nós estamos localizados. Mas o que é uma galáxia? Galáxia é um conjunto de estrelas, planetas, gases, poeira cósmica, asteroides, satélites naturais e outros corpos que são atraídos em direção ao centro dela por uma força muito intensa. Existem 3 tipos de galáxia: a elíptica, a irregular e a espiral, que é a nossa, certo? A nossa galáxia, ela tem o formato de espiral. No livro, vocês vão entender o que é uma elíptica e o que é uma irregular. E a nossa galáxia, ela recebe um nome. Ela é denominada de Via Láctea.
certo? Por que Via Láctea? Porque ela parece um caminho de leite. Então, Via Láctea é caminho de leite. Significa, representa caminho de leite. Porque quando os astrônomos a observam, veem ela, ela parece um caminho de leite, ó, em forma de espiral. E essa força que a galáxia tem, que atrai os corpos em direção ao centro dela, como é o nome dessa força? Essa força é a força de gravidade. Ela é uma força de atração exercida por todos os corpos ou objetos que possuem massa. Lembra? Tudo que tem massa é matéria, certo? Quanto maior a massa de um objeto, maior será a sua atração. Então, nós temos aqui, ó, a força de gravidade que fica no centro da nossa galáxia, certo? Agora, vamos retomar. Eu falei para vocês que nós estamos localizados na da nossa galáxia, né? Na Via Láctea. Nós fazemos parte de um sistema solar, certo? A principal estrela do nosso sistema solar é o Sol. Tá aqui, ó, o nosso Sol. O Sol, ele possui tanta massa, né? Ele produz tanta energia que ele consegue atrair e permanecer girando ao seu redor 8 planetas, que são os planetas que formam o nosso sistema solar. Ah, detalhe, o Sol não é a maior estrela do nosso sistema solar, não. Tem estrelas maiores que ele. Você observou a cor do nosso Sol que eu usei aqui? O nosso Sol é amarelo, ó. Então, o seu tempo útil de vida está aqui, ó. Na terceira fase, depois ele vai ficar laranja, depois ele vai ficar vermelho, depois ele vai morrer. Mas não precisa se preocupar com isso não, viu? Porque ele ainda tem energia, ele ainda tem luz para brilhar por muitos anos, por bilhões de anos ainda, tá? Então, muito bem, o Sol, ele atrai 8 planetas, que nós vamos conhecê-los nessa ordem, ó. Nós temos Mercúrio, certo? Que é o planeta que fica mais próximo do Sol. Nós temos Vênus, certo? Nós temos o planeta Terra, que é o nosso planeta. Nós temos Marte. Nós temos Júpiter. Nós temos Saturno. Deixa eu colocar o Júpiter mais para cá um pouquinho. Nós temos Urano. Não, Urano e por último Netuno. Então nós temos e Netuno, certo? Então, esses são os 8 planetas que o Sol consegue manter atraído e girando ao seu redor, certo? Nós percebemos que o Sol, ele é uma estrela, então ele é um astro luminoso, ele emite luz própria. E os cometas? Os cometas, eles são corpos celestes iluminados. Eles não emitem luz própria, eles não possuem luz própria, eles refletem a luz do Sol. Então, os planetas são corpos iluminados. E nós vamos conhecer agora outros corpos iluminados que fazem parte do nosso universo. Para começar, vocês ficaram ficaram assim, bastante curiosos em relação aos cometas, né, na nossa aula. Tia, mas o cometa, ele não tem luz própria? Não, o cometa não tem luz própria. E para a curiosidade de vocês, os cometas são bolas de gelo. Isso mesmo, bola de gelo no espaço, que quando se aproximam do Sol, eles se aquecem, eles começam a derreter, ó, e liberam gases. Esses gases vai formar o coma, né? Uma nuvem que vai envolver o núcleo. Que aí quanto mais ele se aproxima da luz do Sol, ele vai formando essa cauda. E quando ele passa bem próximo, ele brilha. Parece que está
que tem energia, que tem luz, mas não, ele está refletindo, os gases estão refletindo a luz do Sol. Então, o cometa, certo? Ele não possui luz própria, tá? Ele é uma bola de gelo que vaga pelo espaço. Se você tiver mais curiosidade sobre os cometas, que vocês estão bastante curiosos, pesquisem, tá bom? E agora que nós falamos dos cometas, nós vamos conhecer outros astros iluminados. Então, nós temos aqui, ó, os asteroides. Os asteroides, ó. Os asteroides são corpos formados por rochas, certo? Metais que podem ter formas variadas. Ele não tem uma forma definida, não, tá bom? Então, eles são formados por rochas ou metais e podem ter formas variadas. Esses são os asteroides, que também são corpos iluminados. Depois dos asteroides, nós temos... vocês sabiam que na nossa galáxia tem um cinturão de asteroides? Isso, cinturão, tipo esse mesmo que o papai usa aqui, ó, para segurar a calça. Nós temos um cinturão de asteroides. E sabe onde que ele fica? Ele fica entre Marte e Júpiter. É como se aqui, ó, tivesse um cinturão dessas rochas, né? E como que ele se formou? Bom, eles se formaram, né, quando os asteroides foram atraídos pelo Sol. Vou melhorar aqui um pouquinho para que vocês entendam, ó. Então, eles se formaram, ó, ele fica aqui entre Marte e Júpiter. E eles se formaram quando eles foram atraídos pela força de gravidade do Sol. Aí, nós temos os meteoroides. Isso mesmo, os meteoroides. Meteoroides são... Eita, peguei o errado. Os meteoroides são fragmentos, certo? De asteroides ou restos de cometas que, ao se chocarem com a atmosfera terrestre, liberam chamas. Então, ó, quando ele se quebra, vai surgir os meteoroides, certo? Quando os asteroides se quebram, né, pela força, surgem menores pedaços que são chamados de meteoroides. Aí nós temos os meteoros. O que são meteoros? Que também são corpos iluminados. Gente, lembra que o único corpo luminoso no universo considerado são as estrelas. Então, nós temos os meteoros. Meteoros é o nome dado aos meteoroides assim que começam a liberar chamas. Então, o que acontece? Ele está aqui, ó, vagando pelo espaço. Ele é atraído pela força de gravidade dos planetas. Então, quando ele se atrai, né, quando ele é atraído pela força de gravidade dos planetas, eles começam a liberar chamas, certo? E se eles conseguirem atingir a superfície de um planeta, como por exemplo, atingir a superfície do planeta Terra, conseguir chegar até aqui, ó, no planeta Terra, ele passa a receber o nome de meteorito, certo? Então, ele começa como asteroide, ele se despedaça, ele se transforma no meteoroide, que é um pedaço de meteoro. Quando ele é atraído pela força de gravidade que se aproxima dos planetas, ele começa a liberar chamas, aí ele passa a receber o nome de meteoro, mas essa chama aqui é uma reação, tá? Ele não quer dizer que ele emite luz própria, não, é uma relação de atrito, certo? E aí, por fim, quando ele atinge o planeta, né, a superfície, ele recebe o nome de meteorito. Na maioria das vezes, ele se desintegra antes de alcançar a superfície. E aí, para finalizar, nós temos outro exemplo de corpos iluminados, que são os satélites. Os satélites são corpos celestes, geralmente feitos de rochas, certo? Geralmente feito de rochas ou objetos que giram ao redor de um planeta. Eles podem ser naturais ou artificiais.
Os satélites naturais são denominados luas. Então, os planetas, tem planeta que tem várias luas. A Terra, ela tem o seu satélite natural, que é a Lua. A Lua, ela é atraída pela força de gravidade da Terra. Por quê? A Lua é menor que a Terra. Lembra? O corpo maior, o que possui maior massa, atrai o menor. Então, a Lua é o satélite natural da Terra. Ela gira ao redor da Terra. Ela foi atraída pela força da Terra. A Terra só tem esse satélite natural, certo? Então, aqui, ó, satélites naturais. Nós temos a Lua, que é o satélite natural da Terra. Tem planetas que têm várias luas, tá bom? E para finalizar, nós temos os satélites artificiais, olha só, que são aqueles construídos pelos seres humanos para fins de pesquisas, que são lançados ao espaço, certo? Então, nós temos os satélites artificiais, que são objetos usados em pesquisas e são feitos pelos seres humanos, certo? Olha que maravilha que está ficando o nosso painel. Ficou maravilhoso. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho a relação entre os corpos luminosos e iluminados. Há alguns corpos celestes, né, que a professora citou aqui, porque existem outros que existem no nosso universo, tá? E isso tudo junto, gente, ele forma um conjunto. Sabe de quê? O conjunto do sistema solar. Não existe só um sistema solar no universo, mas o nosso sistema solar é esse aqui, ó, formado por esses 8 planetas, pelo Sol e por esses outros corpos celestes. Então, sistema solar é o conjunto de corpos celestes que giram ao redor do Sol. Certo? Isso era a nossa aula de hoje, era isso que eu tinha para colocar para vocês, né? Vocês podem observar aqui, ó, que nós temos vários corpos celestes atraídos pela força do Sol, girando ao seu redor na nossa galáxia, que é a Via Láctea. Até a nossa próxima aula, as atividades sobre esse assunto serão passadas no Classroom, divididas, certo? Porque são muitas atividades. Tiveram dúvidas? Estão curiosos? Façam pesquisas. Aqui, a tia Silene queria só aguçar a curiosidade de vocês. Até mais!